Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje iremos trazer um tema que foca no seu bolso e nos seus sonhos: investimento imobiliário. Temos duas profissionais que respiram arquitetura e o mercado imobiliário. Vou te apresentar Damaris Zancanaro, arquiteta que tem uma habilidade incrível de transformar espaços e agregar valor nos imóveis. Muito obrigada, Gabi. E eu estou aqui com a excelente engenheira civil, Gabriela, que é expertise em investimento imobiliário. Gabriela, me conta um pouco mais da sua trajetória profissional. Bom, Damaris, sou engenheira civil, já estou atuando há 10 anos no mercado imobiliário. Hoje eu tenho construtora e incorporadora e eu desenvolvo projetos não só para mim, mas para investidores, a título de trazer uma rentabilidade financeira a quem deseja investir no mercado imobiliário. E você, Damaris, me conta um pouco mais sobre a tua trajetória profissional, aonde você começou e qual o teu nicho de atuação hoje no mercado. Bom, Gabi, sou arquiteta com mais de 20 anos de experiência e quando eu vim a São Paulo, há 8 anos, eu comecei a trabalhar muito com o retrofit. Então, o que eu fazia? Eu fazia projetos de retrofit, principalmente de apartamentos, todo o projeto de ocupação de espaço, design de interiores para investidores. E assim, eu fui tendo em contato muito com o público masculino. Hoje estou à frente da Alme Home Lifestyle, que tem como objetivo o foco principal fazer arquitetura, design de interiores para o público masculino. Que bacana, esse é um nicho muito específico e conhecendo já teu trabalho, eu tenho a certeza que ele agrega muito valor e para quem busca também transformar espaços e investir, veja aí, pessoal, uma bela de uma oportunidade. Aqui, nosso objetivo é realmente trazer para vocês quais são os principais pontos de investir, como potencializar, criar produtos interessantes e unir tanto a engenharia, a parte da construção civil, o lado do planejamento estratégico, né, Gabi? Com certeza. Quanto agregar a arquitetura, o design de interiores, que vem muito agregar valor ao produto. Vamos lá, então. Vamos começar. Então, Gabi, só falando, você que está ouvindo, você que está assistindo, que já é investidor, tem interesse em investir e não sabe por onde começar, né, Gabi? Fiquem ligados que nós vamos ter um bate-papo aqui bem gostoso, né? E para que você entenda um pouco desse contexto, desse universo, e nós vamos passar tudo que a gente sabe. Gabi, vamos começar do começo. Por que investir em imóveis? Bom, investir em imóveis é uma das formas mais seguras de investimento. O mercado imobiliário, ele te traz segurança, porque você consegue enxergar aonde que está teu patrimônio, fora do qual você consegue também se proteger da inflação. Veja que ao longo dos anos, a gente já teve diferentes cenários econômicos e você, tendo um investimento imobiliário, você consegue se proteger da inflação, como também a questão de crises econômicas e perdas brutais econômicas, como a gente já teve em diferentes épocas, né? Outro ponto que eu acho muito importante, investir em imóveis, ele te traz uma valorização ao longo do tempo. Veja, antigamente, todo mundo comprava o terreno ou comprava a casa a título de não só na valorização ao longo do tempo, mas também culturalmente nós fomos educados, né, a que quando você tiver uma independência financeira, você, querendo ou não, vai ter a sua casa. Antigamente, né, somente se o homem, né? Exato. Quisesse se casar, ele tinha que ter uma casa, né? Era obrigação do homem sair já com uma casa para levar a sua noiva, a sua esposa, por um lugar seguro, não é? Exatamente. Existem diferentes formas de investimento no mercado imobiliário. Você pode investir para vender, que é uma projeção de curto e médio prazo, ou você pode fazer um investimento de renda passiva, Damaris. O investimento de renda passiva é comprar um imóvel
que te garanta um aluguel a longo prazo. Isso muito depende também do perfil do investidor. O investimento da forma de construir para vender é um investimento mais arrojado, contudo, ele te traz uma maior lucratividade. Seria a renda ativa. Exato. Hoje no mercado, a média de retorno sobre o investimento é de 20% a 40%, mas é muito sábio eu te trazer também que isso é diretamente proporcional ao tempo que você estima esse recebimento. Já o investimento na renda passiva, e quem deseja comprar o imóvel a título de ter um recebimento mensal e seguro, é mais para um perfil de investidor conservador. Mas ambas as formas de investimento são muito seguras. Além do que, nós podemos complementar e vamos trazer também aqui mais aprofundado, é a questão de investir em imóveis antigos com a título de fazer um retrofit. Gabriela, para quem está nos ouvindo e tem o desejo de investir e tem receio, não tem conhecimento, como que a pessoa faz essa avaliação de se vai fazer um investimento de renda ativa ou de renda passiva? A renda ativa que seria comprar para vender, né? Comprar, reformar, vender, ou construir para vender, ou a venda passiva que seria para construir e alugar, né? Eu queria que você explicasse aqui o que a pessoa teria que ter consciência e analisar para saber aonde investir, como fazer nesse sentido e qual escolher. Primeiramente, é o perfil que você tem no olhar do negócio, né? Mas, independente da onde que você quer investir, você precisa de um planejamento, né? E esse planejamento, ele tem que acontecer de uma forma físico-financeira. Então, primeiramente, se eu desejo, estou falando como construtora e incorporadora, se eu desejo atingir ou investir, melhor dizendo, numa construção para vender a curto prazo, eu tenho que entender qual que é o mercado que eu quero atuar, para fazer um planejamento financeiro, certo? Então, quanto de capital eu tenho para investir e quanto eu almejo de retorno sobre esse investimento naquele tempo. De retorno, né? E o tempo de retorno, isso é o principal. Quando você tem isso muito definido, você precisa escolher a localização. Hoje eu digo que a localização é o principal fator para que você tenha um retorno de investimento que você deseja. Então, é definir o público, a localização, o padrão que você quer atingir para garantia que aquele produto que você desenvolveu vai funcionar a venda ou o retorno no tempo que você estimou. Então, você precisa definir teu público, a localização, qual é o seu capital de investimento e também para você poder mensurar o teu retorno, né? Então, ser assertivo num estudo de mercado. Por isso que um estudo de viabilidade, ele tem que ser muito cuidadoso no desenvolvimento, que o momento de errar é no estudo e não na construção, né? Sim. É o que eu digo que o investimento imobiliário é como desenvolver qualquer outro produto, né, Gabi? É como desenvolver um produto seja um carro, seja uma coleção nova de uma coleção de roupa, de uma grife, enfim. É importante você fazer toda essa avaliação estratégica e também, eu acho que o mais importante, não mais importante, mas também tão importante, é entender quem é o seu público. Com certeza. Né? Quem é o seu cliente. Ouvir o que o cliente quer, ouvir o que o cliente está consumindo. E eu acho que é muito importante você entender a localização que esse imóvel está e quem é o cliente que está comprando naquela localização ou alugando naquela localização e o que esse cliente busca. É o que a gente sempre fala, né, muito em marketing. Entenda o seu cliente para desenvolver qualquer produto. Com certeza. Não adianta de nada você fazer o desenvolvimento, pessoal, de um produto fantástico numa localização ruim. Porque isso não vai vender. Você vai acabar tendo desprazer
de investir numa coisa que não vai te trazer a rentabilidade que você espera por você ter errado no desenvolvimento do teu produto, na localização, no teu nicho de mercado. Por isso que é muito importante, quando você deseja investir ou comprar como renda passiva, você analisar o mercado e procurar pessoas que realmente tenham expertise para desenvolver isso. Construção civil, o mercado imobiliário não é para amadores. Por isso que também tem a parcela grande da população que investe, que acaba não ficando no mercado imobiliário, porque eles não sabem fazer conta no tempo que precisa, ao longo do tempo. O dinheiro, ele precisa ser levado a sério e em consideração no patrimônio ali, daquilo que você vai querer investir e no retorno de investimento. Então, é muito importante esse estudo de mercado. Então, Gabi, vamos lá, vamos topicar aqui, né? Então, para quem está querendo investir, o que ele tem que analisar? Primeiro, me corrige se eu estiver errada, tá? Primeiro, tem que saber qual é o dinheiro que ele tem para investir. De que forma ele... Porque com o dinheiro que ele tem, com o investimento que ele tem para colocar, ele vai decidir também se ele vai ser mais agressivo na renda ativa ou se ele vai ser mais conservador na renda passiva. Também... Tendo esse perfil, tendo essa análise, qual é o tempo de retorno, né, que ele almeja, que ele espera. Dentro dessa escolha, escolher um terreno, e na escolha do terreno já vem junto o perfil do cliente, porque eu tenho que ter um terreno e atender um cliente que tenha poder para consumir aquele terreno ou que faz sentido consumir esse produto nesse terreno. Análise de cliente. O que mais que você agregaria aqui? Eu agregaria também o padrão de construção, escolhas de revestimento, o layout, que é mais a sua área, né? Então, acho que isso tudo vai vir a partir do momento que eu entender muito bem o meu cliente. Exatamente. Né? Mas vamos falar disso também. O grande diferencial é isso, você entender o produto, fazer o desenvolvimento desse produto para aquele público específico, aí com isso trazer todas as inovações, fachadas, layouts, que a gente vai complementando no desenvolvimento do projeto. Certo. Gabi, me diga aqui, quais são os principais tipos de investimentos imobiliários hoje? Hoje nós temos a construção para venda, né? Nós temos o retrofit e também não só a construção para venda, que é o aluguel. Você pode comprar um apartamento meu para investir, você ainda assim vai ser uma investidora, mas a tua forma de investir vai ser na renda passiva. Mas o mais importante é você comprar bem. Por isso que o comprar na planta também faz sentido para o investidor, porque ele compra bem. Porque a valorização deste imóvel ao longo do tempo te gera também uma maior rentabilidade, independente aonde você vai tá projetando esse dinheiro. A gente também tem a questão aí de uma construção nova, né? Quando a pessoa busca um terreno, constrói, por exemplo, eu acho que você faz muito isso, né? Sim, hoje o meu nicho de mercado então principal. Você não vai reformar, você não vai alugar, você vai começar do zero, realmente, você vai desenvolver um produto, vai junto com o arquiteto fazer um desenho e vai construir o produto novo, né? Mas é aquilo que eu te falei, você construir ou o investimento de você construir também pode te levar ao investidor que deseja comprar o teu produto para renda passiva. Sim. Então, acaba unindo, né? Então, o mercado imobiliário, ele acaba te trazendo um retorno sobre o investimento. Se a gente for olhar para a taxa Selic, que é a taxa regulamentadora do mercado, que hoje está a 14,25, com uma tendência de até final do ano chegar a 15% sobre o investimento, né? Que é o quanto que é seguro você investir para que, né, seja
para que você comece a ter um retorno dado ali a inflação, a retorno sobre um investimento que seja atrativo. Hoje a construção civil, ela começa de 20% a 40%. Né? Então, isso é muito legal, você investir nesse mercado. Você tem um aumento do teu capital. Então, você considera que hoje, mesmo com a taxa Selic alta, o investimento imobiliário é ainda seguro? Sim, ainda é seguro, desde que você faça a análise do mercado. Então, não pode sair, vou investir sem você entender o produto, sem você entender qual é o teu público, aonde que você se encontra, aonde você quer ir, né? Então, o investimento imobiliário é, sim, seguro, desde que seja feita uma análise de mercado, projeção de venda no tempo do recebimento que você almeja. E hoje, como está o perfil de quem compra, né? Antigamente, o mercado imobiliário era basicamente masculino, né? Vejo até aí com o papel da mulher indo para o mercado de trabalho, enfim, esse perfil mudou. Como você vê isso? Hoje as mulheres estão mais ativas em todos os cenários, seja no trabalho quanto nas formas de investir. Um dado interessante que eu vou trazer aqui é que em 2021, 54% dos contratos assinados de financiamento, ou seja, aquela pessoa que compra para morar, né, ou que compra para investir também, foram de mulheres. Isso é muito bacana. A mulher vai dominar o mundo. Vai dominar o mundo. E se você for olhar para a renda passiva, 63% da procura por imóveis para alugar também são de mulheres. Então, você olhar também com cuidado da mulher investidora para o desenvolvimento de um produto também é muito importante. Uma outra forma também de investir no mercado imobiliário é o investimento no retrofit, que nada mais é comprar um imóvel antigo a título de valorização. Mas para quem não está familiarizado aí com o termo do retrofit, explique para nós como que esse mercado funciona, como que funciona a valorização dele e como que você atuou e qual que é a aceitação também desse público. Sim, o retrofit teve aí um bom desenvolvimento, ainda continua, mas acredito que 8, 7 anos atrás isso esteve bastante alta e continua até hoje. E a valorização do imóvel vai de 40% a 60%. Bastante grande. É bem grande. Então, o que a gente precisa avaliar para fazer isso, né? Primeiro é achar uma boa oportunidade de compra. Com certeza, né? A famosa galinha morta. A famosa galinha morta, né? Então, assim, são achados, né? Que isso vai aumentar o seu lucro no final. Com certeza. Depois disso, é o que a gente já conversou. Entender qual é a localização desse imóvel, quem é o cliente desse imóvel, né? Traçar o perfil do comprador. Que a gente já falou lá atrás. A partir desse perfil, você vai lançar desde o projeto, né, organização de espaço, layout, para atender o público específico. Além disso, nós, como profissional, e aí que entra o papel do profissional, é importante também a gente trazer tendências, né, inovações, novidades, porque isso mostra que você está atualizado, agrega valor ao seu imóvel. Mas nós temos que ter muito cuidado com tendência. Porque isso seja não só no retrofit, mas também na construção nova. Porque as tendências marcam um período, né? E tem tendências que acabam sendo datadas. E eu vejo que, se isso não é observado com certo cuidado, hoje o que está em alta, amanhã pode não estar. Então, aqui cabe, sim, um olhar bem criterioso de um profissional de ver quais são as tendências que vão ser eternas. Embora elas não permaneçam sempre no auge, daqui 7 anos ela não vai ser passado. Um exemplo, eu acho que há uns 10 anos atrás, teve muito em alta aquele revestimento 3D,
Hoje, se você entra num imóvel com esse revestimento 3D, você fala, ih, esse imóvel é velho, ou esse imóvel não está atualizado. Então, sempre ter esse olhar. Outro item é, ao mesmo tempo que você tem que trazer uma inovação que seja, não sei se a palavra certa seria neutra, mas uma inovação que vá agradar a todos. Então, desde material, alguma coisa mais neutra, tonalidades mais neutras, e deixar para usar características mais fortes, cores mais fortes, em itens que seja fácil de alteração. Na decoração. Na decoração. E então, hoje, quais são esses revestimentos, ou o que você considera que seja atemporal? Hoje a gente está muito na tendência do natural, né, Gabi? Nós fomos na feira e é o auge hoje todo, é levar a característica do material natural, da natureza interna, né? Eu acredito e gosto muito dessa tendência, porque a natureza vai estar sempre em evidência, né? A natureza nunca cai da moda. Nunca. Nunca. E a natureza sempre vai ser a mesma se o ser humano não destruir, óbvio. Então, eu gosto muito dessa tendência e acredito que ela será eterna. Mas, embora hoje, por exemplo, o auge o cimento não está mais tão em auge, você pode continuar usando cimento. As pessoas continuam gostando no cinema. Porque ele é neutro. Cimento. A gente teve há uns 3 anos atrás o boom do cimento. Acho que você deve lembrar disso. Sim. Mas hoje, o que está em auge é o bege. Mas não que você não pode usar o cimento. Eu continuo usando muito cimento, até porque meu público masculino gosta. Né? Então, hoje eu sim apostaria muito nessa tendência natural, sem medo de virar passado. Tá? Continuaria investindo no cimento, no minimalista, que também acho que também é algo que não vai passar. Né? Evitaria um pouco essa questão de cores muito intensas, marcantes, tipo... Nós tivemos a presença muito forte, uma época do amarelo, do bordô. Acho que isso é bem marcante, sabe? É muito fácil de mudar. E o que eu digo no retrofit, não só no retrofit, mas também na construção. A importância de você ter uma boa base. O que eu chamo de boa base? Primeiramente, e aí você sabe melhor do que eu, é ter uma boa estrutura elétrica e hidráulica. Gente... Não economizem nisso, né? Porque assim, se você tiver problema nisso, você vai ter que quebrar, você vai ter uma dor de cabeça. É problema pelo resto da vida, é comprar para se incomodar. Então assim, que eu digo, uma boa hidráulica, uma boa elétrica, ter uma boa base. Quando eu digo base, é uma boa escolha de piso. Né? Porque o piso vai dominar o apartamento inteiro. Eu falo, você comprar um piso ruim, amanhã der problema, é uma dor de cabeça para trocar. Ter um bom teto, quando eu digo teto, forro, e aí eu incluo e coloco um item muito importante de diferenciação de produto, é uma boa iluminação. Porque quando as pessoas chegam pra mim e falam assim, eu queria um ambiente aconchegante, ou sabe aquele restaurante que eu gosto, me sinto tão acolhida lá, você olha assim, então, lá você tem uma iluminação que te acolhe, né? Isso eu vejo que agrega muito. E também, lógico, boas estruturas de parede, né? Então, sempre apostar em itens que formam uma caixa, né? E a partir disso, fica mais fácil você equipar a sua casa, montar a sua casa com um bom mobiliário, equipá-la com um eletro, seja o que for necessário. E o que também eu acho muito bacana do retrofit é que você compra um valor de metro quadrado, um investimento no retrofit, que você consegue comprar o valor do metro quadrado num valor mais atrativo do que a gente já tem no mercado. E sem contar também, né, Damares, que os empreendimentos mais antigos, as edificações mais antigas, são edificações que elas tinham um espaço maior. Então, é mais gostoso de trabalhar. Aqueles ambientes amplos, exato, né? As janelas grandes.
enfim, né? Uma ventilação também mais gostosa. Aqui em São Paulo mesmo, a gente encontra isso nos jardins. Os Jardins e Higienópolis são bairros bem marcados pelo retrofit, né? E aí a gente tem também uma questão de cultura. Por exemplo, nos Jardins, eu vejo que você tem um público antigo, que mora, que veio, cresceu lá, que não quer sair de lá. E aí você vê que os filhos, os netos, também querem continuar lá. Só que é óbvio que esse público não vai querer ir para um apartamento antigo, né? E não quer sair do bairro, né? Vai achar um imóvel mais antigo, vai reformar. Então, sempre tem público. Em Jardins, eu posso dizer, é uma procura, assim, muito grande sempre. De tanto achar imóvel para comprar para fazer retrofit, quanto comprar imóvel pronto para morar. E para quem tem dúvida, então, acho que ficou bem nítido a localização, seja para investir ou para morar, é o principal fator para você pensar no investimento. Damares, obviamente o mercado é concorrido, mas como que eu agrego valor ao imóvel? Quais são os diferenciais do que eu tenho que pensar para o meu produto sair da prateleira mais rápido do que o meu concorrente? Certo. Bom, eu vejo da seguinte forma, Gabriela. Um item que, assim, eu vou pela minha experiência o que me perguntam. E você diz se você me concorda ou não. Um item que hoje a gente não vive sem é automação, né? A tecnologia está aí. E sempre me perguntam, vale a pena você investir na automação? Eu digo com toda certeza, e quero assumir opinião, sem dúvida. Por quê? As pessoas estão buscando. A automação traz facilidade, traz praticidade e está muito na palma da mão, né? Tá no celular. Nós estamos aqui, né, sempre com a tecnologias conectadas. As pessoas vivem conectadas, né? Então, eu vejo que quando você tem um espaço automatizado, isso encanta, né? E o que eu vejo, Gabi, eu acho que eu falei aqui de encantamento, vai parecer um pouco clichê o que eu vou falar. Mas, cada vez mais, a gente vive a era da experiência, né? Do experimentar. Então, o que eu vejo aqui em São Paulo é muito a tendência e um diferencial de produto é entregar para o cliente um imóvel pronto. E quando eu digo imóvel pronto, é um imóvel pronto para se morar. É o que a Omê faz muito. Então, por que isso? Porque a pessoa, o cliente, ao entrar no imóvel, tem a experiência, consegue se visualizar vivendo naquele espaço, né? Então, na cabeça dele, você está mexendo com o emocional. Ele entrou no imóvel, tá tudo pronto, aquele sofá, aquela cama, né? Aquelas almofadas lindas. Ele já está se imaginando jogado no sofá, vendo o seu jogo, as crianças brincando. Então, a partir do momento que você mexe no emocional, e eu acho que as pessoas estão cada vez... Eu acho que isso vem muito com a pandemia, as pessoas estão cada vez mais buscando o que o emocional traz, e isso agrega um valor imenso. E o aconchego da casa como um todo. Eu lembro que você comentou comigo numa outra oportunidade que quando você atende, que hoje a Omê é voltada para o público masculino, então você traz esse cuidado de arquitetura, uma profissional que desenvolve projetos, deixa a casa bonita, valorosa, mas você também traz todo o cuidado da equipagem da casa. Eu achei muito interessante que você comentou comigo que, inclusive, comprar até talheres, que o homem não faz isso, não pense que precisa ter uma escumadeira, um pegador de macarrão, um porta-guardanapos. Eu acho fantástico esse mercado que você atua por trazer também, além da comodidade, né? Você traz também o bom gosto unindo esses dois nichos como venda de produto, né? Então, eu acho que como eu coloco isso como um diferencial para o investimento, mas também coloco isso para o cliente no dia a dia, né? A gente vê o cliente, por exemplo, quando vai, muitas vezes, alugar um imóvel, e aí eu digo muito do homem que vai alugar um imóvel sozinho, ele
Você vai alugar o imóvel não tem nada. E São Paulo tem muito isso, né? Seja executivo que vem de fora para São Paulo, vai ter um apartamento aqui de apoio, seja o homem que vai morar sozinho. Então, a nossa proposta, a proposta da OME, realmente é equipar a casa, dar esse aconchego e deixar tudo pronto para ele morar. Porque se a gente for falar culturalmente, né, ainda existe, eu creio que ainda existe um tabu, ainda existe, não seria tabu a palavra, me ajuda, Gabriela, um preconceito, Sim. Né, de que o homem não pode cuidar de casa. Nós viemos de uma cultura onde sempre era ou a mãe, né, que cuidava de uma casa, Ou a avó, ou tinha uma assistente, ou a esposa, né, e quando não tem, né, o homem ainda tem um pouco desse preconceito. Eu sinto que muitas vezes eles querem ir, mas ainda estão lá. E por outro lado, o homem tem o papel de ir pescar, caçar, buscar o dinheiro e trazer para casa. Mas quando né? não tem, procura o homem, né? Não é mesmo? Então é isso, né? Então, assim, o que eu ouço dos meus clientes, ai, Damares, eu quero ter esse conforto na minha casa, mas eu vou trabalhar, trazer o dinheiro para te pagar. Exato. Né? E aí, eu acho, Gabi, entra muito o papel e o olhar da mulher. O homem, eu digo, que eu acho que ele é mais exigente e gosta mais de coisas, de elementos mais confortáveis, uma casa mais equipada, de bons elementos, do que a mulher. Ele não sabe fazer, mas como resultado final, ele sabe o que ele quer. E ele paga para isso. E ele paga para isso. Né? Então, a gente veio realmente com esse papel. Trazer essa praticidade, trazer essa comodidade e também dar esse conforto para esse cliente que merece, né? Afinal, a gente vive em um mundo insano, né? De uma rotina super ativa, uma correria. E aquilo que eu falo, a gente está vivendo uma geração em que, eu acho que isso veio muito, geração não, acho que isso veio muito com a pandemia. Onde nossa casa é o nosso porto seguro. As pessoas estão ficando mais em casa. As pessoas, antes, todo mundo pensava, eu preciso decorar meu escritório, não era assim? Porque lá vai estar meu cliente. Só que hoje o home office veio para ficar. Embora muitas empresas estejam voltando, você faz lá 2 dias em home office. Então, as pessoas sentiram realmente a necessidade de ter o seu conforto em casa e isso ficou. O que eu acho muito interessante, as pessoas estão recebendo mais pessoas, amigos em casa, as pessoas, e quando eu digo não só de homem, tá? Mas estão trabalhando em casa, estão convivendo mais no vínculo familiar em casa. Então, a gente veio realmente para suprir esse nicho e dar esse conforto que esse cliente tanto merece, né? Então, que eu digo é para você chegar em casa e ter aquela casa, eu digo por mim também, você trabalhar o dia inteiro e chegar em casa, você ter aquela casa confortável, deitar naquela cama gostosa e você falar, eu mereço, eu conquistei isso. E aí, mais uma vez, a gente está falando de vivência, de experiência. Entendeu? E eu acho que também a gente vive muito uma tendência de que é fazer para você e não para mostrar, né? Então, fazer para você mesmo é muito gostoso, né, Gabi? Com certeza. É o merecimento, né? Gabi, eu estava aqui falando um pouco de como o homem vê a casa, o seu lar. E você? Como você acha, traz uma diferenciação para o seu negócio? Né? Porque o mercado masculino, como a gente falou, assim, antigamente o mercado de investimento imobiliário era muito masculino, né? E você é uma mulher tomando a frente disso, dona da incorporadora, ama fazer isso. E como você vê, qual é o seu diferencial como negócio? Assim? Eu acho que o meu grande diferencial no desenvolvimento do produto e não só a análise, né, financeira, é realmente oportunizar as pessoas a conquistarem a sua casa
de uma forma bem planejada. Eu, como sou mulher, sou engenheira, quando eu desenvolvo um produto, eu dou aquele toque, né? Então, você comentou muito do lar, se sentir em casa, o aconchego. Hoje eu também, nos meus empreendimentos, eu trago também a tecnologia. De certa forma, você faz o que a OME faz. Exato. Né? Mas para o público em geral. Exatamente. Então, eu coloco automação residencial também, que eu acho que é um investimento pequeno, dado a comodidade que ele traz, né? Eu penso também na união dos espaços, no aproveitamento dele. Então, todo um planejamento técnico, técnico e estrutural, tá? Nos empreendimentos. Por exemplo, hoje, numa cozinha, eu projeto que quem vai morar vai querer ter um filtro de água, uma geladeira com filtro, vai querer um maior número de tomadas para colocar mais eletrodomésticos, a disposição também da alocação dos meus imóveis e também para o meu cliente eu já entrego junto um layout pré-definido de como que eu pensei no desenvolvimento daquela casa, onde que vai estar disposto. Eu acho que isso é um grande diferencial. Sem contar... A sua visão feminina, a minha visão, mulher. Exato. Porque a mulher acaba... que eu sempre digo, acho que a mulher consegue visualizar melhor do que o homem o cliente usando o espaço, né? Exato. E assim, hoje eu também invisto muito na localização, no bairro, vizinhança, né? Na segurança, porque hoje o público que eu vendo não é só um público masculino e a mulher busca muito também a segurança na hora de investir, na hora de morar. E eu vejo como diferencial hoje em Jaraguá do Sul, que é onde é a sede da Autenticitar, a questão da fachada. Então, eu fiz um estudo de mercado. A fachada encanta, né? A fachada encanta, porque todo mundo quer passar na frente da sua casa e dizer, essa casa é minha. Então, hoje, eu construo só modelos neoclássicos. Para o nicho que eu estou, eu não tenho concorrente. O meu modelo de atuação, né? O nicho, para quem eu quero vender, os meus concorrentes não fazem então, esse você investimento. achou um produto, uma linguagem que teus clientes, teus concorrentes não foram atrás. Não fazem. Exato. E aí está um item do seu diferencial. Com certeza. E também o que você trouxe no acabamento. Então, eu também trago elementos sóbrios, né? Então, a própria cor da parede. Eu uso também muita ventilação natural. Tento trazer para os meus projetos que eles tenham muita ventilação natural, ventilação cruzada, que é muito importante, muita iluminação, escolhas neutras para que a pessoa também que contrate um arquiteto consiga trazer identidade. Por favor, nos ajude. Identidade para sua casa. E também eu trago autenticidade nos meus empreendimentos por pensar isso antes de uma pessoa entrar na casa. Então, acho que isso é muito importante. E esse acaba sendo o grande diferencial da Autenticitar. A localização, o produto, a escolha dos revestimentos e a fachada, né? Entender o que hoje o meu público quer, com quanto que esse público tem para comprar. Então, assim, toda essa análise de mercado. E, Gabi, é uma análise que eu faço como profissional. E acredito que você também, não tenho certeza te conhecendo. Um desafio que nós temos, e aí entra o papel de um bom profissional, é realmente ajustar o valor que se tem para investimento, trazer tendências ou produtos bons, agregar valor nas escolhas, para agregar valor ao imóvel, né, ao produto. Mas, logicamente, a gente tem que fazer conta. Com certeza. E vejo que esse sim é o diferencial de um bom profissional, né? Porque nós temos que fazer as escolhas certas, mas não é só escolher, tem que caber no bolso. Tem que caber no bolso, exatamente. Porque é conta, a gente vai... desde comprar a galinha morta, desde comprar o bom terreno, desde escolher os bons acabamentos, mas
quanto eu conseguir isso com menor investimento, minha renda vai ser maior lá em cima. E você agregar valor no imóvel, você traz uma rentabilidade maior, porque você não fica com esse imóvel parado há muito tempo. Então, assim, você investir no acabamento, você investir na arquitetura, no layout, na localização, e eu te dou certeza, porque há 7 anos eu já empreendo na construção civil, no mercado imobiliário, que você não fica com o teu imóvel parado. As pessoas buscam isso. Então, as pessoas estão ficando exigentes, estão buscando produto que atenda. Então, você fazer esse investimento, a tua rentabilidade aumenta porque você não deixa o capital parado. Isso é muito importante, pessoal. É você focar aonde você quer colocar para ter esse retorno, para que você não tenha o capital parado, para que teu giro seja rápido, né? Que o teu capital de giro sempre esteja disponível para você reinvestir. Eu acho que esse é o grande segredo aí de quem quer empreender ou querem fazer investimentos nesse setor. É ser inteligente nas escolhas. Sem dúvida, né? Você tem que escolher bem. E por isso que a Alme vem fazendo muito, entregando muito os imóveis prontos para se viver, né? Porque a valorização do imóvel só vai para 10% a 15% maior. Só que a grande diferença de você entregar o imóvel pronto é porque gira muito mais rápido. Sim. De 30% a 50% mais rápida a venda. Então, você está girando o teu capital, né? E isso é dinheiro. Com certeza. E te oportuniza a fazer boas escolhas, comprar bem o material. Então, assim, você consegue unir diferentes frentes para você trazer um retorno de investimento ideal para o teu consumidor final ou para o seu investidor. Gabriela, agora para fechar aqui, uma pergunta bem específica. Me fale, qual é o seu verdadeiro propósito como construtora, incorporadora e como Gabriela? Difícil essa ainda, Maris. Eu vejo agora como um olhar de empresária. Eu almejo que a Autenticitar, ela se torne referência no mercado que ela atua, né? Que as pessoas busquem a Autenticitar por se sentirem seguras no investimento que elas estão dispostas a fazer. E no lado pessoal, que a pessoa, o investidor que for comprar, se sinta realizado em ter aquele lar ou se sinta realizado em fazer aquele investimento, né? Então, proporcionar a felicidade e o conforto para o cliente de uma forma que ele se sinta seguro e que queira também ser meu cliente em outros empreendimentos, que é a perpetuação no mercado. Eu acredito que é isso que eu realmente espero como empresária e como desenvolvedora de produto e também como consultora de quem quer investir no mercado imobiliário. E você, Damaris? Bom, Gabriela, como CNPJ, OME, nosso propósito é trazer praticidade e design para o mercado masculino, para o público masculino. Nossa palavra-chave que eu sempre falo é solução. Homem gosta de solução. Nós precisamos trazer solução para as casas masculinas. E mais do que isso, eu quero quebrar um pouco esse tabu, esse preconceito de que o homem não pode cuidar da sua casa, né? O homem merece uma casa bem montada. Eu quero que o homem chegue em casa e... Sabe aquele negócio de você chegar em casa e falar assim... Ai, um dia cheio, você fala assim, eu mereço? Tipo, eu sou bom no que eu faço porque olha isso que eu tenho.
Você deitar numa casa, numa cama, no final do dia e falar, nossa, que conforto eu tenho, né? Então, a gente quer, sim, acolher. A gente quer que esse público sinta-se merecedor, mesmo que ele não tenha tempo ou disposição para cuidar disso, né? E eu, como Damares, posso dizer que, desde criança, eu desenhava casa. Eu desenhava casa, era aquele telhadinho, quadradinho, né? Tipo. Mas eu via as pessoas mais simples, às vezes a caminho da fazenda com a minha família, e via as pessoas simples sem uma casa de verdade, e eu pensava, gente, todo mundo tinha que morar que nem eu moro. Todas as pessoas tinham que morar bem. Então, eu, como Damares, como arquiteta, meu objetivo maior é trazer e poder proporcionar boas moradias. Não só moradia, é lar, né? É aconchego, acolhimento, é bem-estar. Você ter uma boa casa, você ter um porto seguro, confortável, é bem-estar, é qualidade de vida. Isso vem comigo desde pequena. É lógico que, olhando para o lado empresarial, você tem uma projeção, você quer crescer, você quer rentabilidade, né? Então, mas eu acredito mesmo que quando a gente tem um propósito maior, a consequência do dinheiro que eu falo vem automaticamente, né? Mas, lógico, trabalhando duro sempre, todos os dias, obviamente. Nós ficaríamos aqui horas conversando, né, Gabriela? Mas não tenho dúvida que nós teremos outras oportunidades para conversar sobre o assunto. E você que ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre o assunto, ou até mesmo que quer te contratar, né, Gabriela, para dar uma consultoria, fazer um planejamento estratégico, ou até investir com você, Gabriela, onde eles podem te encontrar? Pessoal, vocês podem estar me seguindo nas redes sociais, Gabriela Packer, e também o Instagram da empresa Autenticità Construtora. E quem quiser encontrar a Almê, tiver interesse em colocar esse produto Plus, em equipar o seu investimento para trazer maior rentabilidade, maior giro. E para você também que está precisando equipar a sua casa, porque você merece, né, meu querido? Segue o Instagram da Almê, omehome.oficial. E nosso e-mail é contato@omehome.com.br. Obrigada, Gabi. Obrigada, Damares. E tô esperando todo mundo curtir, compartilhar, comentar e deixa aí a sua opinião, suas críticas também, porque são válidas. Obrigada.